Olá, mais uma vez é um prazer ter a sua companhia no Opinião Minas desta sexta-feira. E no programa de hoje vamos trazer um tema preocupante. Um levantamento feito pelo governo de Minas apontou de janeiro a junho número de 1.518 ocorrências envolvendo violência contra servidores do município. Tema que está sendo discutido pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Estendendo os meses, o número de casos que vêm sendo registrados apontam 3 agressões sofridas por servidores públicos aqui na nossa capital. Motivo de preocupação. Assim como a Assembleia discute o assunto, um parlamentar, um vereador que também é médico e atua diretamente no atendimento a pessoas, Dr. Bruno Pedralva, está aqui conosco do Partido dos Trabalhadores para falar dessa questão. Ele que defende a bandeira da segurança, do respeito às pessoas, do respeito aos servidores públicos, mais de 20 mil servidores públicos na nossa capital, distribuídos aí nas 153 unidades de saúde, mais as 9 UPAs, enfim, todo um atendimento respeitoso entre as partes, uma boa convivência. Afinal de contas, o SUS completa 35 anos e é lugar de cuidar de pessoas e não de violência. O Opinião Minas começa agora. Mais uma vez, é um prazer ter a sua companhia conosco aqui no Opinião Minas desta sexta-feira. E quando a gente fala dessa violência, o estopim dessa história acabou com a morte de uma médica, né? Magui Lopes da Costa, que em setembro, durante um atendimento na UPA da Ventosa, na região oeste da nossa capital, acabou perdendo a vida logo depois de ter sido vítima de agressão física, emocional e acabou então morrendo após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Doutor Bruno, obrigado pela sua presença, que prazer ter você conosco. Obrigado, Jacques, obrigado à Rede Minas pelo convite para tratar desse tema que para nós é vida. Nós queremos cuidar com carinho, com respeito, mas também nós queremos, né, o respeito, o carinho, tanto da administração, né, do sistema de saúde, quanto da população. Então é uma alegria a gente poder estar aqui. Uma lembrança muito especial da doutora Magui, Jacques. Eu estava presente na unidade no momento em que ela passou mal, né, junto com um outro colega do Sindicato dos Médicos, chamado Samuel. A gente prestou o serviço, sabe? Junto com toda a equipe, né? De resgate, de manobra de ressuscitação, mas infelizmente ela faleceu. E o caso da doutora Magui foi muito exemplar para nós. A doutora Magui era uma médica com mais de 25 anos de atuação, inclusive mais de 15 anos no próprio Centro de Saúde Ventosa, e ela estava há cerca de 3, 4 semanas atrás sendo vítima de uma violência psicológica, e eu diria até uma violência política, por um falso líder comunitário e assessores, enfim, de outros parlamentares que acusavam de não ter dado um laudo diagnosticando autismo numa criança, sabe, para uma família. E a doutora Magui nos disse, assim, minutos antes de morrer, que ela falou: doutor Bruno, na minha opinião, o diagnóstico não era de autismo, era de TEA, era de TDAH, né, de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu fiz tudo que eu podia. Ela encaminhou a criança, né, para uma avaliação do neuropsicólogo, do neuropsiquiatra, da psiquiatra infantil, de toda a equipe multiprofissional. Em 2 meses a criança foi atendida 14 vezes e isso acabou motivando, né, junto com interesses políticos assim escusos, uma campanha difamatória. Ela foi exposta nas redes sociais, sabe, junto com outros colegas do Centro de Saúde, e infelizmente, um pouquinho antes de morrer, ela me disse: sabe, Jacques, eu não posso fazer algo que é contra os meus princípios éticos e científicos. Por isso eu estou cuidando da criança, mas eu preciso de mais apoio para fazer esse diagnóstico. Então, assim, uma morte que marcou todos nós. Conosco também, Dr. Rafael Braga, mais uma vez, nosso colunista. Obrigado pela sua presença aqui, para a gente contribuir. E a gente fala dessa história. A saúde também está buscando saúde, porque os servidores estão lá, acabam ficando expostos, e a sociedade precisa entender o papel de cada um de cuidar, o outro de receber o atendimento, mas precisa haver um princípio, o respeito entre as partes. Isso é o básico, né, Jacques? Vamos colocar assim, né? O servidor, ele está ali, de fato, nessa missão árdua e às vezes até sobrecarregada de ter que atender a população, de ter que atender quem chega ali com estado grave. E é necessário que quem chega ali, via de regra, vão colocar os familiares, que óbvio chegam mais emocionados, exaltados com a situação, com o tempo de espera, entenda que do outro lado também tem um ser humano que muitas das vezes está cansado e que quer e presta um excelente serviço.
só que precisa de ter condições básicas e simples para isso, e que às vezes de fato não tem. Quando a gente fala dessa questão, e eu falei na abertura do programa, SUS, 35 anos, lugar de cuidado, não de violência. Essa frase é do senhor. E é de fato essa expressão, né? Um ambiente de saúde, um ambiente de um posto de saúde, ele tem que ser esse ambiente de respeito mútuo, não é assim? Ele tem que ser um ambiente porque as pessoas precisam de ajuda e alguém está lá com a mão estendida, naturalmente um servidor público, para poder ajudar essas pessoas. Essa frase me inspirou muito a falar desse assunto. Pois é, Jacques. A gente teve, né, por exemplo, no ano de 2023, que foi um ano marcante, em que a gente teve um pico de violência, mais de 2.130 casos de violência em centros de saúde e UPAs de Belo Horizonte. E a gente entende que conflitos existem, né? A gente precisa ter habilidade, capacidade, inclusive, de lidar com os conflitos, né? Nós, profissionais de saúde, inclusive, somos treinados para isso, né? Para dar informações difíceis para as pessoas. Quando tem um diagnóstico de uma doença grave, às vezes incurável, a própria proximidade da morte. E é claro, a gente está sempre disposto a aprender, sabe? Eu acho que todos os profissionais de saúde, ao longo da sua vida, vão aprendendo com o trabalho também, para ser o máximo possível, né? Assim, humanos, técnicos, científicos, respeitosos, e a gente está disposto, sim, a melhorar cada vez mais. Mas eu digo para você, Jacques, a gente não pode achar que não há responsabilidades institucionais para garantir segurança na unidade de saúde. Antigamente, né, o pessoal que acompanha a saúde da cidade sabe, os centros de saúde eles possuíam guarda municipal, isso até 2017, porteiros, profissionais estagiários que a gente chamava do Posso Ajudar, que acolhiam as pessoas, todo mundo que chegava uma pessoa, posso te ajudar? Né, para ajudar a acolher o fluxo, e tinha também a presença de alarme em todos os centros de saúde. Infelizmente, teve um desmonte, os porteiros foram demitidos, todos eles. Hoje a gente tem um centro de saúde que frequenta lá, às vezes 300 pessoas no dia, e não tem um porteiro para regular o fluxo. A prefeitura desloca uma pessoa da enfermagem para ficar lá na frente. Isso não é papel da enfermagem, servir de portaria, né? Porque não tem esse profissional. A gente perdeu o Posso Ajudar, que fazia essa acolhida. A Guarda Municipal, né, até o final de 2023, também tinha sido retirada das unidades. E mais, Jacques, a gente acompanhando a miúde esses casos, a gente percebe que mais de 70% dos episódios de violência são motivados por deficiência do sistema de saúde. Então, às vezes a pessoa agride porque não tem remédio na farmácia. Nesse período, inclusive, 2013, 2015, estava um absurdo. A pessoa agride porque chega lá na fila da consulta especializada e demora 1 ano, 2 anos para sair uma consulta com um cardiologista, mas não é, gente, o recepcionista do posto o responsável por ter cardiologista ou não no sistema de saúde. Não é o posto de saúde que define, né, o número de cardiologistas que estão trabalhando na rede. Então não é responsabilidade de quem está lá na ponta cuidando da pessoa. Ou porque, por exemplo, a gente tem um sistema informatizado, né, que chama SIGRA na prefeitura, e ele tem tido muitas falhas. Pra você ter uma ideia, na quinta-feira passada, em todos os centros de saúde de Belo Horizonte, as coletas tiveram que ser adiadas, ou algumas até canceladas, porque o sistema não funcionou. Então a pessoa ficou 12 horas de jejum, chegou no posto de saúde para coletar o sangue e teve que voltar para casa. Porque o sistema não funcionava, não era culpa do recepcionista. Em todos os centros de saúde isso estava acontecendo. Então, assim, é difícil, às vezes, a pessoa, diante de uma situação dessa, ele acaba descontando em quem está lá na frente dele, né? O profissional de enfermagem, que é a grande infantaria, né, do sistema de saúde, o recepcionista, às vezes o médico, o agente comunitário de saúde, o enfermeiro, enfim. E a gente precisa deixar muito claro isso. A gente tem que dar as mãos uns para os outros e lembrar que o SUS é uma conquista do povo brasileiro e que se a gente se unir, né, e cobrar efetivamente, né, de todos os governos, independente de partido, independente de qualquer orientação, do prefeito, do governador, do presidente, mais recursos e uma organização melhor do sistema de saúde, a gente vai chegar lá. E a gente fala dos municípios, doutor Rafael, a gente trata aqui com os prefeitos, sabe, doutor Bruno? Com os prefeitos que a gente tem recebido aqui no Opinião Minas para tratar dessa questão no aspecto da boa gestão. A fundamental é essa boa gestão exatamente para que a gente tenha unidades de saúde bem preparadas, bem estruturadas, que atendam essa coletividade
atividade de maneira saudável e até a ampliação dessas unidades de saúde. É claro que a gente tem um fator aí, né? A população é infinitamente maior do que as unidades de saúde, mas há que se pensar sobre isso. E você pontuou uma situação interessante, Jacques. Hoje você pega os municípios, eles são muito prejudicados pela formatação do SUS, tá? Como um todo. O SUS ele foi criado pelo governo federal e esse governo federal deveria repassar grande parte do valor do dinheiro. Só que hoje o que a gente vê na realidade é os municípios assumindo grande parte desse custo do SUS hoje. Então existe um déficit hoje de condição de repasse do governo do estado e do governo federal para os municípios poderem fomentar a saúde, e isso acaba sobrecarregando um caixa de quem já não tem caixa para fazer o básico, que são os pequenos, principalmente municípios. Você pega as unidades básicas de saúde de pequenos municípios, que quando você trata de capital, você fala de um mundo de não só de dinheiro, né, mas de unidades, de profissionais. Quando você pega o pequeno município ali, você não tem esse volume nem de profissionais, nem de estrutura e nem de dinheiro. Então você depende do repasse do governo federal e do governo estadual para aqueles municípios. Então, hoje, falando de parte aí, desse ponto que você tocou, dos municípios, eu percebo que eles são, de fato, os grandes prejudicados nesse programa do SUS pela falta de compatibilidade do que deveria estar sendo repassado pelo governo federal e estadual e do que, de fato, é repassado para eles. A gente está recebendo aqui no programa, a gente está com imagens aí, você que está acompanhando a Opinião Minas, essas são imagens de unidades de saúde aqui da nossa capital, né? A gente está vendo aí, sempre unidades com uma presença grandiosa aí das pessoas, um número bom de pessoas que todos os dias frequentam as unidades de saúde aqui da nossa capital. A gente está recebendo aqui então o vereador e também médico, Dr. Bruno Pedralva, que gentilmente está aqui participando da Opinião Minas, e a gente tem muita satisfação de ter a presença dele aqui, porque ele convive e lida todos os dias, porque ainda atua dentro das unidades de saúde, né? E é sempre muito bom. Dr. Bruno, inclusive hoje pela manhã o senhor promoveu uma audiência pública para tratar dessa questão numa outra perspectiva. A gente vai falar no segundo bloco de segurança, e a gente trouxe até um representante da Guarda aqui, né, para participar dessa discussão também, da presença, da segurança, da Guarda Civil Municipal, não que o senhor já citou aí. Mas hoje pela manhã o senhor participou de uma audiência para discutir o papel, inclusive, do vereador dentro das unidades de saúde. Essa é a discussão. Questionamentos, o que se conversou sobre isso? Exato, Jacques. Como se não bastasse a violência urbana, a violência social, que às vezes toma conta, né, do centro de saúde da UPA, a gente tem tido alguns episódios de violência política, Jacques. O que é isso? O vereador chega numa UPA e começa a incitar os pacientes. Vocês estão esperando há quantas horas? Estou aqui há 3, 4, 5 horas. Que absurdo, eu vou resolver isso. Invade a UPA e hostiliza os profissionais de saúde como se fosse culpa de quem está lá dentro. Eu digo para vocês, eu sou plantonista de uma UPA, estou vereador, mas eu sou médico e trabalho até hoje. Quando eu estou dentro da UPA atendendo e vejo lá, né, assim, uma pessoa esperando há 5 horas de atendimento, eu fico extremamente ansioso, extremamente triste com isso e faço o melhor de mim para resolver. Mas não tem como, né, a gente atender quando a demanda é maior do que a oferta, né? A gente tem mais pacientes do que médicos e enfermeiros para conseguir dar conta de toda a demanda. A gente se desdobra para isso. E muitas vezes eu já vi colegas, Jacques, assim, que infelizmente acabam não dando conta, sabe, dessa intensidade de trabalho, desses conflitos todos, e acabam saindo do SUS. Tem uma colega maravilhosa, eu vou gostar desse exemplo, ela se chama Luísa, uma médica espetacular, coordenadora da nossa residência de Medicina de Família e Comunidade. Depois de alguns episódios de violência no posto onde ela trabalhava, ela me ligou um dia chorando, falou: Pedralva, não dei conta, vou sair. E hoje está trabalhando lá no Pará, sabe? Então, assim, é muito duro isso, a gente perceber que às vezes a gente estamos vivendo a mesma dor, né? Que é as dificuldades do sistema de saúde. A gente precisa se unir para melhorar. Esse é o ponto fundamental. Não é hostilizando o profissional que está lá na ponta, pelo contrário, essa pessoa é um herói, né? É uma heroína que está lá, apesar das condições precárias, cuidando das pessoas. A gente tem que dar as mãos e cobrar de quem realmente tem o dever. Quero ver esse vereador que hostiliza o profissional de saúde lá da UPA, do posto de saúde, ter a mesma dureza para cobrar do prefeito, para cobrar do governador, para cobrar do presidente, quando a gente precisar de mais recursos para atender com qualidade a população. E essa fala do senhor coaduna aí com um dos diretores do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, SINMED-MG, e ele diz assim, abre aspas, médicos não são culpados pela violência, pela demora nos atendimentos e muito menos pela falta de segurança nos locais de trabalho. A categoria com os demais colegas de saúde está cada dia mais fragilizada e imposto a situações de estresse. A gente quer falar ainda nesse primeiro bloco um pouquinho
pouquinho dessa categoria, né, que está vivendo assim. Quando uma médica morre, doutor, é que a gente perde uma vida tão preciosa, os nossos sentimentos aqui, a família da doutora Magui, né, nos solidarizamos a dor dessas pessoas, né, essa dor é de todos os colegas de trabalho. Eu queria que o senhor falasse dos efeitos, porque menos profissionais, isso significa uma sobrecarga maior de trabalho e uma pressão maior. E essas pessoas, inclusive, a saúde está gritando também por saúde na pessoa desses trabalhadores. Sem dúvida. Logo depois da morte de Magui, por um movimento até espontâneo, né, dos médicos, enfermeiros, de todos os profissionais de saúde, todo mundo foi de preto, sabe, na segunda-feira seguinte. Como uma forma de solidariedade. É muito doído, como foi doído, por exemplo, para os nossos colegas garis, aqui de Belo Horizonte, lidar com o assassinato brutal do que também foi como um servidor, né, uma pessoa que prestava cuidar ao povo, né, como um trabalhador do serviço público, assassinado totalmente. A gente precisa entender isso. O trabalho bonito que ele faz, ele recolhe lixo, rua a rua, porta a porta, se machuca, corre quilômetros, né, para cada cidade. O profissional de saúde fica 12, 4 horas cuidando das pessoas. O profissional que está trabalhando na saúde, sabe a favela, vai trabalhar na Serra, trabalha no Cafezal, no Ventosa, né, para cuidar das pessoas. E eu digo para vocês, apesar desses episódios que nos marcam, nos machucam, o SUS é maravilhoso, gente. O que a gente faz de bonito no cuidado da população não está escrito. O que é o SAMU? O SAMU, se um bilionário, né, se o Elon Musk vier no Brasil e ele tiver um acidente de carro, quem vai socorrer o Elon Musk vai ser o SUS, vai ser uma ambulância do SAMU, né? Da mesma forma como morador de rua, né, se ele estiver passando mal, quem vai socorrer vai ser o SAMU. E ele chega lá no João 23, ele chega na UPA e a gente presta os cuidados com a melhor forma possível. Da mesma forma, eu vou dizer para vocês a coisa mais linda que é a vacinação. Eu fico até arrepiado, viu, gente? Desculpa. Mas o que é o Sistema Nacional de Vacinação? A minha mãe contava que ela tinha amigas, colegas de escola que tinham poliomielite, tinham aquelas deficiências, né, consequente da paralisia infantil. A gente venceu a paralisia infantil, coqueluche, gente, né, sarampo, Covid. Nós vencemos a pandemia da Covid graças à vacina, que foi comprada e distribuída, apesar de muita luta nossa, né, para isso ser feito com rapidez e qualidade, para toda a população brasileira. Então a gente não pode lembrar disso. Eu acrescento também o trabalho bonito das nossas equipes de saúde da família, sabe, que são maravilhosas. Não existe lugar no mundo em que a gente tem um sistema de saúde tão grande e que atende milhões de pessoas como o SUS. Tem Inglaterra que tem um sistema de saúde público também, né? O Canadá, Cuba, mas eles são menores até do que o nosso SUS. O que a gente faz no cotidiano das periferias, eu me lembro de uma paciente minha, Jacques, que era uma senhora acamada, com demência, já avançada, e a família me chamou porque ela estava com os pezinhos, as pontas dos dedos, com feridas crônicas, sabe? Uma família assim muito pobre, muito miserável. A gente investiga lá, de cá. Sabe o que a gente descobriu? Que eram ratos que estavam comendo a pontinha do dedo dela. E a gente conseguiu, com a ajuda do enfermeiro que fez o curativo, com a ajuda da zoonose que foi lá combater os ratos, com a ajuda da assistente social, né, que ajudou a reorganizar a família, a livrar essa mulher dessa miséria, dessa situação constrangedora de ter os pés e os dedinhos comidos por ratos. Isso é SUS, isso é transformar a vida das pessoas. Nós estamos recebendo aqui no Opinião Minas, Dr. Bruno Pedralva, que é médico, também vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e a gente está tratando dessa questão, dessa violência envolvendo aí as unidades de saúde, os servidores públicos municipais aqui na nossa capital mineira e casos também do interior que lamentavelmente vêm ocorrendo. A gente vai para o intervalo rapidamente e na volta a gente vai contar com a presença de um representante da Guarda Civil Municipal para tratar desse assunto numa outra perspectiva. A presença da Guarda Civil Municipal permanece ou não? O que o prefeito vem dizendo a respeito dessa questão? Tirar a guarda resolve os problemas? Colocar alguém da comunidade? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Já estamos de volta com o programa Opinião Minas e hoje discutindo essa questão que envolve a violência que tem crescido, lamentavelmente, no centro de saúde aqui da nossa capital mineira. No primeiro bloco, a gente tratou das questões, de várias questões envolvendo aí essa violência, as consequências dessa violência. No último bloco, eu deixei em aberto o posicionamento. A Guarda Civil Municipal, ela, durante um tempo, ela ocupou, se fez presente dentro das unidades de saúde, né, o que garantia
uma tranquilidade para a população, pelo menos é essa a constatação. E a gente está recebendo para isso o médico e também vereador aqui da nossa capital, Dr. Bruno Pedralva, do Partido dos Trabalhadores, para discutir esse assunto e, de repente, discutir propostas. Também nesse segundo bloco, a gente está trazendo um novo convidado. Seja bem-vindo, seu Levi de Souza Sampaio, que é comandante da Guarda Civil Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo. Seja bem-vindo ao programa. E a gente, então, vai falar dessa questão da presença, doutor Bruno, da Guarda Civil Municipal. O senhor tem dados aí que o senhor queria mostrar, é isso? Mostra esses números pra gente aí, por favor. Exato. Eu gostaria de fazer uma referência ao nosso querido prefeito Fuad, que Deus o tenha. Quando a gente teve um aumento importante dos casos de violência aqui no SUS BH, por exemplo, com uma colega nossa, técnica de enfermagem do Centro de Paraíso, que teve o nariz fraturado, um médico que foi espancado, jogado de escada abaixo, quebrou o braço, quase morreu. O Fuad me falou: Pedralva, eu vou votar a guarda para o centro de saúde. Eu não tenho dinheiro agora para fazer uma contratação de uma segurança privada, mas eu vou voltar a guarda porque não dá para continuar assim. Olha o que aconteceu. Os casos de violência que em 2023, sem a guarda, somaram 2.133, caíram para 1.670, uma queda de 21,7% nos casos. Digo mais, agressão física, queda de 33,6%, número de ocorrências de agressões físicas contra profissionais de saúde. Violência verbal, queda de 23,3%. O que a gente está dizendo, gente, com tudo isso? Detalhe importante, violência de gênero, agressão contra as mulheres, queda de 36,4%. A gente está dizendo, então, que a Guarda Municipal, ela preveniu agressões e violência em unidades de saúde, demonstrando que a presença de um agente de segurança, ela é uma política pública eficaz para evitar esse mal que é a agressão, a violência contra profissionais de saúde. Doutor Bruno, doutor e seu Levi, eu recentemente ouvi uma coletiva do nosso atual prefeito, né? O Álvaro Damião, que ele deixou em aberto quando ele foi questionado sobre essa presença da guarda. E deixou inclusive em aberto dizendo assim: será que não seria pensar na possibilidade de colocar pessoas da própria comunidade para garantir essa segurança? Como é que o senhor vê a presença da guarda dentro das unidades de saúde? O senhor é favorável, é contra? Qual que é a posição do senhor como representante dessa entidade? Boa tarde. Boa tarde. Queria primeiramente aí, parabenizar pelo programa, e eu acompanhei parte da entrevista do nosso doutor e vereador, né? E ele falou aí em pontos muito importantes referente à segurança pública, quando ele falou no tocante a uma unidade de saúde com porteiros bem treinados, capacitados, que não esteja ali para fazer desvio de função, porque o que nós tínhamos antigamente era um porteiro que fazia trabalho de maqueiro, fazia outras atividades diferentes daquela que era de observar, orientar e muitas das vezes acionar o órgão de segurança para uma atividade preventiva naquele momento. O porteiro, ele precisa ser um profissional treinado para entrar em contato imediatamente com a Guarda Civil e informar o que está sucedendo naquele momento na unidade de saúde. Por exemplo, existem dias da semana em que há um número maior de pacientes com a pulseira verde. E muitas das vezes em horários que já ultrapassam 4, 5 horas. Então esse porteiro, ele liga para a unidade da guarda, informa, fala: olha, nós estamos com déficit de profissional médico, o número de pessoas procurando atendimento é grande, eu preciso da presença de um guarda civil aqui para que a gente possa prevenir algo que possa acontecer. Então eu sou a favor de um porteiro bem treinado, de profissionais bem treinados na unidade de saúde, mas eu acho que o guarda civil hoje, a extensão do curso de formação que ele passa, o equipamento, eu acho que ele patrulhando ao redor da unidade de saúde, ele consegue prestar um serviço muito mais amplo do que propriamente ficar ali aguardando pontualmente algo acontecer, sendo que se a gente tivesse um porteiro muito bem treinado, a gente conseguiria sanar esse problema de manter um guarda lá 24 horas.
A gente tem também, doutor Bruno, a segurança privada, né? A área da segurança privada. Parcerias com empresas de segurança privada, porque o senhor também compartilha dessa ideia de que a guarda ficaria ou não nos postos. Como é que o senhor vê essa questão? Sim. A gente entende, né, que desde 2014 teve uma mudança, né, na legislação federal, inclusive transformou a guarda, que antes era uma guarda patrimonial, era a guarda que cuidava das coisas da prefeitura, né, dos prédios da prefeitura, em uma ferramenta da segurança pública. A guarda hoje integra, né, um sistema de segurança pública com a polícia militar, a polícia civil, enfim, todas as forças de segurança que existem. E a gente aprendeu, sim, em diálogo com os nossos guardas, com os conselhos de saúde, os sindicatos, que realmente essa é a função da guarda, tá cuidando da segurança pública. Para nós, profissionais de saúde, que atuamos, né, no Centro de Saúde, nas UPAs, a gente acha que o nosso sonho seria que a guarda continuasse mesmo, pela qualidade, inclusive, do trabalho que presta e por esses dados que eu mostrei. Realmente a guarda preveniu e ajudou, sim, a evitar agressões físicas, inclusive, contra profissionais. No entanto, o que a gente não admite é porque vivendo sem a guarda e depois com o retorno da guarda, depois da decisão do prefeito Fouad, a gente percebeu que é necessária uma presença de um agente de segurança de forma fixa, presencial, fisicamente, sabe, o tempo todo na unidade, porque isso evita, às vezes, num rompante diante de um problema do sistema de saúde, em vez do rompante da pessoa agredir, quando tem um agente de segurança, essa pessoa pensa duas vezes e também, caso tenha uma agressão, e não são agressões simples. Semana passada, no Centro de Saúde Barreiro de Cima, um usuário brigou com o outro com faca, quase matou. Eu trabalhei nesse centro de saúde, quem ajudou a socorrer e evitar o mal maior foi um paciente meu, que inclusive tinha uma atrofia no braço, porque teve lesão do plexo braquial, com um braço só ele segurou a pessoa agressora e evitou uma morte, um assassinato dentro do posto de saúde. E eu estou citando esse exemplo para dizer que a gente entende sim essa posição da guarda, mas a nossa defesa é o seguinte: até a prefeitura contratar uma segurança privada, e ela ainda não disse que vai fazer isso, mas até a prefeitura contratar uma segurança privada, a gente gostaria que a guarda continuasse no centro de saúde. No dia que entrar um segurança patrimonial, privado, contratado e treinado, tudo bem a guarda sair, mas até lá nós não podemos ficar sem suporte, sem apoio institucional para garantir segurança para os profissionais. Programa aqui, quando a conversa começa a ficar gostosa, seu Levi, o programa acaba, né? Mas a gente está aqui, doutor Bruno Pedralva, vereador, médico, obrigado pela sua honrosa presença, do Partido dos Trabalhadores, um franco defensor dessas causas, obrigado pela presença, obrigado, seu Levi, e a gente espera poder voltar a discutir esse assunto. E a gente espera ter contribuído para você, cidadão de Minas, com essa conscientização. Lembrando sempre essa frase que o doutor Bruno Pedralva deixa para a gente: SUS é lugar de cuidado, não de violência. Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos. E na segunda, a gente está aqui de volta. Até lá, tchau.